esta é uma pergunta que me é feita há tanto tempo e eu tenho, de certa forma, fugido deste assunto, pois eu tenho, primeiro, muitos amigos e muitos líderes cristãos que eu respeito, que fazem parte, digamos, desta ala da igreja. Mas, vamos lá. Eu li o livro do reverendo René Padilha, o que é Missão Integral, até porque eu estava andando com alguns, estava tendo uma certa comunhão com alguns, e eu queria entender esse negócio, porque eu ouvia sempre Missão Integral, o que é isso? E eu vi que Missão Integral tem, digamos, seu primeiro momento, ele chama a igreja de volta para assistir pessoas nas suas necessidades. É certo isso? Claro que é certo isso. Claro que é necessário que a igreja demonstre o amor de Cristo para com viúvas e órfãos. É o que Tiago chamou de religião verdadeira. Mas o Evangelho é isso? Não, o Evangelho não é isto. É uma consequência de uma vida piedosa com Cristo, de você ser generoso para com pessoas que são necessitados. Paulo falou sobre isso, que ele foi recomendado pelo Conselho de Jerusalém que ele não se esquecesse dos pobres. Justo, perfeito. O problema com Missão Integral é que esse movimento para assistir pessoas necessitadas se tornou, digamos, uma ênfase tão grande que deixou para trás a proclamação do Evangelho, que é prioritário, usando certas frases que me causaram espécie. Uma delas, uma citação supostamente de São Francisco de Assis, seguiu assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Primeiro que eu procurei essa citação, e São Francisco de Assis nunca falou isto. Você não acha isso em lugar nenhum. É atribuído a ele, alguém deve ter falado isso, até porque desde então muita gente fala, mas não foi Francisco de Assis que falou isso. O que alguns membros desta ala teológica afirmam é que a nossa responsabilidade primária como cristãos é cuidar de pessoas e depois, quem sabe, pregar o Evangelho. Acontece que o Evangelho é prioritário e não é uma coisa que você pode pregar sem palavras. E no livro de Atos você vê a expansão da igreja, e sempre resumindo os avanços com essa frase: e a palavra de Deus cresceu, prosperou. O Evangelho é proclamação, é pregação. É fundamental que nós preguemos salvação por Cristo somente. Você pode resolver um problema de saneamento básico ou uma necessidade de primeira necessidade, mas se essa pessoa morrer e for para o inferno, que benefício há em apenas atenuar as suas dificuldades a caminho do inferno, a caminho da perdição? Não há. Então, toda e qualquer ação social, por assim dizer, precisa se encaixar dentro de um mandato prioritário de pregar o Evangelho. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que alguns membros desta ala tendem muito para uma orientação política de esquerda, socialista, eu diria até comunista em alguns casos. De certa forma, atribuem grandes virtudes a qualquer governo dito orientado para o povo, orientado para assistir pessoas necessitadas, e acha que a igreja tem mais que cooperar com absolutamente tudo que um governo de esquerda propõe. De fato, um governo de esquerda demonstra, até um certo ponto, uma orientação pelo necessitado, mas demonstra outras coisas que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus e nada a ver com a fé cristã.
A fé cristã não nos orienta nem para a direita nem para a esquerda quando se trata de assuntos políticos. Mas, infelizmente, dentro da missão integral há uma orientação para a esquerda que eu creio acaba desviando o evangelho, assim, a ênfase do evangelho para uma ênfase política, e procuram mudar instituições e participar de campanhas políticas. Creio que este seja um erro bastante grave no seio deste movimento. E finalmente, nós vemos, por não priorizar o evangelho, também não há uma priorização do discipulado. Então pega jovens idealistas, porque jovens são por natureza idealistas, e leva-os para certas campanhas políticas sem primeiro fazer com que sejam discípulos de Cristo, sem discipular esses jovens. Então, atrela o idealismo natural do jovem para certos movimentos, certas campanhas, certos protestos, certas manifestações públicas, sem discipular, sem fazer com que sejam discípulos de Cristo. Então você tem pessoas ditas cristãs que não estão sendo discipulados como cristãs. E aí você tem um problema, porque você transforma a igreja numa ONG ou num braço de um partido político. E nesse sentido, creio que esta ênfase de algumas alas, não todas, mas de algumas alas da dita missão integral, são danosas para a missão da igreja, desvirtuam a igreja da sua missão primordial, que é pregar o evangelho de Jesus Cristo, fé em Cristo que salva, que transforma e que nos leva a ter comunhão com Deus, não só nesta vida, como também a promessa da vida eterna.